Muito bem, deixa eu pegar aqui do meio. O próximo tema, candidato, é custo de vida, inflação e segurança alimentar. Convido João Galassi, por gentileza. Lembrando que são 10 minutos para a pergunta e a resposta. O tempo é contado a partir do início da pergunta. Galassi? Vamos lá? Ele tá de pé, eu vou ficar de pé. Não, agora eu vou ficar de pé. Eu vou sentar, fazer a pergunta, só para você sentar um pouco. Tá bom. Eu sei que cansa, não é fácil não. O dia inteiro fazendo campanha, eu que estou nessa agora, não está fácil também não. Bom, bora lá. Custo de vida, inflação e segurança alimentar. Um abraço para o nosso querido Kim Kataguiri aqui presente. O alto custo de vida, especialmente dos alimentos, continua sendo uma das maiores preocupações da população brasileira. Considerando que os preços são influenciados por fatores como tributação, juros, custos logísticos e produtividade, quais medidas o seu governo pretende adotar para ampliar o acesso da população aos alimentos e conter a inflação, preservando a competitividade e a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva? Essa pergunta ela é interessante, especialmente por vir após as outras duas perguntas. Porque, em grande medida, as respostas das outras duas perguntas atendem a resposta dessa aqui. Por quê? Os ganhos que nós vamos ter em infraestrutura, naturalmente, vão impactar o preço do alimento. 2, a melhoria, especialmente quando a gente fala em cinturão verde, né, a parte ligada à produção de hortaliças, tomates, frutas, boa parte daquilo que a gente come vem do cinturão verde, e o cinturão verde, ele trabalha com mão de obra intensiva. Tudo isso vai ser beneficiado naturalmente por uma diminuição nos custos trabalhistas que nós teremos com uma reforma trabalhista decente sendo feita. No varejo, mesma coisa na ponta. Do caminhão que vai de maneira segura numa estrada decente, ou levar aquela mercadoria, que seja um frango congelado, ou que seja uma hortaliça, ou que seja um saco de arroz, até o distribuidor para a loja, esse ciclo acontecer de maneira segura, sem roubo de carga, com uma estrada decente, com um combustível decente, com um salário bem pago para um funcionário sem segurança jurídica, tudo isso vai diminuir o custo do produto na ponta. E tudo isso também tem um outro efeito, que é o efeito da uma contratação maior de pessoas, porque vai se tornar uma economia mais competitiva, e aí você também aumenta o poder de compra das pessoas, simplesmente pela existência do emprego. Aí tem um outro elemento aqui que não pode ser abandonado, tá? Que é a queda dos juros. Se você não tiver uma política fiscal minimamente decente, não vai mexer nesses juros. E não quando eu falo decente, não é que vai fazer uma reforminha aqui e ali. Nós precisamos fazer uma reforma que corte já anualmente mais de 200 bilhões de reais. Essa é uma reforma muito aguda que precisa ser feita. Não vai dar para fugir dela. Nenhum presidente da República tem condições de dizer que vai governar o Brasil sem fazer as reformas. E aí, com todo o respeito aos demais candidatos que virão aqui, eu quero ver eles falarem o que eu estou falando. Vai precisar fazer nova reforma da Previdência? Sim. Vai precisar fazer desvinculação? Sim. Vai precisar desindexar? Sim. Vai precisar mexer em algumas renúncias? Sim. Vai precisar mexer em supersalário do judiciário? Sim. Vai precisar mexer no supersalário de militares? Sim. Vai precisar mexer em tudo isso. Eu quero ver todos falarem. Alguns concorrentes ficam, não, eu vou privatizar. Deixa eu ver. Você vai vender uma empresa, você vai ter uma renda extraordinária, usa aí 1, 2 anos, e depois? E os gatilhos que ficam gerando aumentos automáticos, que estão quebrando o Estado? Não vai mexer? Todo mundo tem que colocar a discussão na mesa e falar, sob pena da gente meter um estelionato eleitoral nas pessoas. Ninguém vai perder voto falando isso. A gente tem que trazer os problemas. O povo sabe, todo mundo sabe que quando você está doente, você vai precisar fazer um tratamento e o tratamento não é legal. As pessoas sabem que o governo está doente, que as contas delas estão doentes. As pessoas sentem isso. Todo mundo sabe. Ninguém está, eu estou com câncer no pulmão, eu só vou ficar fumando e não vou no hospital. Todo mundo quer ir para o hospital. Todo mundo quer o tratamento. E todo mundo sabe que o tratamento não é fácil. Os políticos precisam explicar para as pessoas que agora nós somos um país doente e que precisa de tratamento. O Milei ganhou uma eleição na Argentina falando que ia fazer tudo isso. E é um país tão ou mais populista que o Brasil, tá? A Argentina tinha, a classe política lá era pior nesse departamento do que a brasileira. Então nós precisamos falar e fazer isso, porque isso tem um impacto nos juros. E esse impacto nos juros é colossal. E a beleza de fazer essas duas reformas é que elas impactam duas áreas que geram inflação. Novamente, se eu aumento
a capacidade compradora das pessoas, eu aumento a demanda, isso pode gerar um problema de oferta. Só que alterar a legislação trabalhista e você aumentar a carga na parte dos investimentos, aumenta essa oferta. Aí você vai equilibrando a oferta e a demanda e você não tem a inflação. E pelo contrário, você tendo essa pressão sobre a oferta e fazendo o empresário querer produzir mais, aí a oferta se estabiliza e você não tem pressão inflacionária. Você começa a trabalhar com juros decentes e com preços, um sistema de preços minimamente decente. É o que a gente precisa fazer. Isso, gente, isso não é ciência de foguete, isso é a coisa mais simples do mundo. É que a gente não tem coragem de enfrentar os problemas. E aí isso incide diretamente no custo de vida das pessoas. E é diretamente mesmo. Então, essa pergunta, eu estou só utilizando ela como um meio de consolidar o que a gente falou nas perguntas anteriores. Porque isso tem um impacto natural sobre elementos como alimentação. Estava o pessoal aqui também do setor de bares e restaurantes. Isso vai impactar eles de maneira muito positiva também. Isso é bom para todo mundo. Aliás, não há como fugir isso aqui. Tudo que a gente está falando, eu poderia quase falar num evento, por exemplo, para a indústria. Porque a gente está falando de políticas estruturantes de Estado com efeito para praticamente todos os setores. E isso me deixa muito feliz de tratar, porque eu estou tentando em todas as reuniões com todos os setores que eu visito, a falar de temas que são gerais. Não apenas de temas locais. Não tenho problema nenhum em falar de um tema específico de um setor que eu acho que é necessário e certos setores são estratégicos. Entretanto, o problema do Brasil é um problema em que todos os setores têm que se unir para tratar dos temas gerais. A gente tem que, todos os setores têm que chamar assim, ó, por exemplo, aquela Anfávia lá, a galera dos carros, só quer falar dos negócios deles. Se fecharam, todos se protegeram ao máximo e quebraram. Vê se eles quiseram lutar por uma reforma trabalhista verdadeira. Os setores todos tinham que se juntar por grandes reformas estruturantes, todos. Eu vou pegar, no meu governo, eu vou fazer isso. Eu vou montar uma espécie de Liga da Justiça. Eu vou chamar do trabalhador, do entregador, que hoje é minha base eleitoral, entregador, é o motoboy que está pistola, que ele está ralando e o dinheiro não está sobrando no fim do mês, ainda vai um vagabundo assaltar ele, eu vou ver o vizinho recebendo Bolsa Família enquanto ele está trabalhando, esse cara está indignado. O grande empresário, vou juntar todo mundo e falar, ó, Brasil Produtivo, esse aqui é o pacto para todo mundo sair ganhando. E vamos ter que passar todas essas reformas, vamos apertar todos os deputados, vou chamar Rede Globo, Bandeirantes, SBT, todo mundo, vamos sentar, é o seguinte, ou o Brasil Produtivo ganha e a gente passa todas as reformas estruturantes, ou a gente vai ser governado, vamos colocar aqui, primeiro, pelos políticos dos estados menos produtivos do Brasil, que não estão ligando para nada, vocês são governados, vocês são de setores que geram emprego, vocês são governados pelo Alcolumbre, do Amapá, um estado que não tem geração de emprego, o estado acho que é o mais violento do Brasil hoje, tá? Ele manda em todos vocês que estão gerando emprego, vocês são escravos do Alcolumbre. É uma vergonha, porque quem paga a banda escolhe a música, vocês pagam a banda. Por que o Alcolumbre escolhe a música? Por que os políticos corruptos dos estados que não estão preocupados com a agenda de competitividade escolhem como é o destino do Brasil? Não pode ser assim. Então nós temos que unir o Brasil Produtivo, que é mais do que unir o Congresso, é unir o Brasil que trabalha e avisar, daqui não passa. Vamos ter, ou a gente dá certo como nação, ou vamos ficar sempre no voo de galinha, mendigando, me ajuda aqui, meu setor vai quebrar. Não dá. Ou a gente faz todo mundo, todas as reformas juntas, ou nós seremos medíocres para sempre. Isso não pode ser aceito. Obrigado. Muito bom. Essa é a ferramenta que os fundadores de startup não querem que você saiba. Se você tem vontade de desenvolver aplicativos, mas não sabe programar, essa ferramenta é tudo o que você precisa. Porque ela simplesmente transforma qualquer ideia sua em um aplicativo completo e funciona sem você precisar escrever uma única linha de código. Essa ferramenta é a Verdant e é muito simples de usar. Você abre a plataforma, cria um novo projeto e simplesmente explica o que quer criar. Pode ser uma ideia vaga, incompleta, do jeito que vier na sua cabeça. Eu, por exemplo, pedi para criar um aplicativo simples para organizar despesas pessoais com um painel claro, moderno e fácil de usar. E a Verdant não começa criando qualquer coisa aleatória. Primeiro, ela pensa junto com você. Ela organiza a ideia, estrutura um plano e mostra exatamente o que vai ser feito. Candidato, no caso, durante o trabalho da reforma tributária, nós conseguimos aí avançar, aprovar a cesta básica, colocamos na Constituição e aprovamos a cesta básica zero imposto com carne, frango e peixe, com apoio, inclusive, nosso querido Kim Kataguiri ali, que votou a favor da cesta básica, né, Kim? E dentro desse modelo, dentro desse avanço, nós teremos aí, ao longo do tempo, com a implantação da reforma tributária, hoje estamos falando ali em torno de 28% do IVA, a projeção do IVA para a reforma tributária. Com todos esses avanços, essas propostas que você está propondo, inclusive hoje, é a primeira vez que eu tinha ouvido falar em terminar com
com a justiça trabalhista, não tinha, eu que acompanho sempre suas É o que palestras. precisa. Esse é um bode que está na sala. É. Vai ter que acabar com a justiça trabalhista. Aí eu te pergunto, qual o patamar de IVA? Porque o grande impacto da reforma tributária, como houve uma transferência dos impostos da indústria para o setor de serviços e para o agro, o setor de serviços, principalmente os profissionais liberais, foram os que foram os mais impactados. Como que você enxerga o nível do IVA dentro de todas as estruturas? Que patamar que nós vamos chegar de impostos no dia a dia para a população? Uma coisa que eu quero lançar junto no dia que a gente vai apresentar o nome do nosso ministro da Fazenda, espero fazer isso em no máximo 15 dias, é lançar a política de metas do IVA. Porque é o seguinte, nós temos que estabelecer um patamar